Que bom que você está aqui. Eu queria relembrar uma história bíblica com você, e eu queria também, talvez para você que não conhece essa história, que você pudesse situar um pouquinho. Eu gosto muito de biografias, eu gosto muito de histórias, e eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia é um livro de histórias. A história de Deus se revelando à humanidade, mas também a história de Deus se revelando a pessoas específicas como eu e você. Com nossos dilemas, com nossos desafios, com as nossas lutas, com os nossos problemas. E eu quero mencionar a história de um homem que, assim, desde o ventre foi escolhido por Deus, assim como eu creio que você também foi, mas que enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades. A Bíblia diz que desde o ventre, ele já tinha alguns desafios ali, tanto que ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. São gêmeos, sua mãe era estéril, seu pai orou pela sua mãe. A Bíblia diz que Deus então deu a capacidade à sua mãe de gerar filhos, e logo 2. E havia uma profecia ali de que o mais novo tomaria ali um lugar do mais velho. O que é interessante é que o nome desse menino que nasce então agarrado ao calcanhar do seu irmão é Jacó. E Jacó significa usurpador, exatamente porque ele passa a vida dele inteira tentando ser o irmão mais velho, seu irmão Esaú. Jacó teve uma vida em que ele não queria ser ele não queria ser o segundo, ele queria ser o primeiro, primogênito, ele queria ser Esaú. E se você já leu a história bíblica ali, no livro de Gênesis, você vai ver que a vida toda ele investe nisso, ele aproveita um momento específico para roubar a primogenitura. Na verdade ele destaca, ou na verdade ele disputa isso com Esaú através de um prato de lentilha, e Esaú, num momento de fome, despreza a sua primogenitura. Então Jacó, por conta disso, recebe ali a primogenitura do irmão. Depois, alguns tempo depois, ele engana seu pai, recebe a bênção que seria para Esaú, seu irmão mais velho. Ele engana o seu pai Isaac, e por conta disso ele tem que fugir, e nunca mais ele vai ver sua mãe. Uma vida muito triste, muitos anos longe. Depois de quase 20 anos, ele se reconcilia com seu irmão Esaú, numa história lindíssima, em capítulo 32 e 33 de Gênesis. Mas não é só isso. Agora, quando Esaú reencontra o seu irmão, ele já tem mulheres, ele tem seus filhos. E a Bíblia diz que Jacó, ele tem 12 filhos. E ele tem um que ele gosta mais. Vocês lembram do nome de quem era esse menino que ele gostava mais? Exatamente. Eu não ouvi, mas é algo exatamente que você deve ter dito. Quem era esse irmão mais querido, mais querido de Jacó? José, exatamente, José. Sabe o que significa o nome José? Algumas pessoas aqui têm o nome de José, às vezes não sabem o que significa. Ele acrescenta. José significa ele acrescenta. Porque ele recebeu o nome de José, e Raquel pediu mais um, que Deus desse mais um filho, e depois ela vai ter o Benjamim e morre no parto. Olha quantas histórias, quantas lutas, quantas tragédias que Jacó passa. Mas o que acontece com José é muito interessante. Eu queria chegar aqui em José para você entender. A Bíblia diz que José também tinha um plano especial sobre a vida dele, uma palavra especial sobre a vida dele. E o que acontece é que em algum momento José começa a ter sonhos, e ele sonha que o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos estão se prostrando diante dele. E se não bastasse ele ter sonhado um sonho assim, como um dos irmãos, o caçula da família, algo impensável na tradição, na cultura da época, ele ainda conta esse sonho. E aí os seus irmãos ficaram muito irados com ele. O próprio pai não entendeu. Peraí, você está querendo dizer que eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você? Ele teve esse sonho por 2 vezes. Ele era o mais amado. Ele tem um sonho de que ele seria honrado pelos seus irmãos, e se não bastasse isso, seu pai fez uma túnica lindíssima para ele usar. Ou seja, José tinha uma roupa especial, que aonde ele ia, todo mundo via: esse é o filho predileto. Jacó não tinha nenhuma, nenhum cuidado, nenhum polimento para demonstrar que ele gostava mais de José. Ele fazia isso de forma escancarada. E obviamente os demais irmãos ficaram muito irritados com isso. Eu não sei se você tem irmãos,
Alguma vez já surgiu a história na sua casa de que tua mãe gosta mais de um do que de outro, teu pai gosta mais de um do que de outro? Já surgiu isso na sua casa também? Então você pode imaginar a casa de Jacó com 12 filhos, que polvorosa, que situação que isso não criou entre os irmãos. Obviamente os irmãos então se uniram contra José, e a Bíblia diz na história, José também, além de tudo isso, era o camarada que ia entregar os seus irmãos. Jacó pede uma tarefa terrível para José: vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo e depois vem me contar se está tudo bem. Ele só colocava José em apuros. E o que aconteceu é que José vai encontrar os seus irmãos, e os seus irmãos estavam decididos a matar José. Quando a gente se compara com pessoas, e quando a gente é injustiçado, a gente será muito tentado a nutrir inveja, raiva e ódio pela pessoa. E não importa se é seu irmão, se é um familiar, se é alguém que você deveria amar. Quando nós nos comparamos e deixamos que a comparação nos faça nos sentir injustiçados, nós somos propensos realmente a ser tomados pela inveja e pelo ódio. E foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Bom, eles decidem então matar José, e ali um irmão mais velho tem uma estratégia: não, vamos jogar, um dos irmãos fala, vamos jogar ele aqui nessa cisterna vazia, e de repente eles resolveram, vamos fazer um dinheiro com José, está passando ali uma caravana de ismaelitas, vamos vender o nosso irmão, por que matá-lo? Vamos deixar que outros façam isso. E eles venderam José, e José foi levado pelos ismaelitas ao Egito. Mas o que eles poderiam fazer agora com seu pai Jacó? Então a história diz que eles mataram um animal, aquela túnica bonita de José, eles tiraram dele, haviam tirado de José, então eles ensoparam no sangue do animal. E quando eles voltaram para Jacó, eles disseram que tinham encontrado aquelas roupas cheias de sangue, e que então o destino de José era óbvio, ele teria sido atacado por um animal selvagem, haviam muitos naquela região, naquela época, e ele teria morrido então vítima de um animal selvagem. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, coloca ali por favor, que Jacó ele ficou tão tocado, tão movido, tão entristecido com isso, que aqui esse é o texto que fala que ele gostava mais, esqueci de mencionar esse texto, gostava mais de José do que qualquer outro filho, e mandou para ele fazer a túnica longa. Mas coloca o próximo texto para mim no mesmo capítulo. A Bíblia diz aqui que, no verso 35, que todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. Quando ele recebe a notícia da morte de José, toda a família se reúne em torno dele, mas ele se recusa a ser consolado. Ele diz: eu vou descer a minha sepultura chorando junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Anos se passaram, 17 anos se passaram, até que José, de um escravo, se torna governador do Egito. Como governador do Egito, ele é usado por Deus para alimentar toda a nação e os povos vizinhos, por causa de uma grande aridez, de um tempo de muita seca, de 7 anos, que foram terríveis em toda aquela região. E nessa situação, José vai encontrar novamente os seus irmãos, vai perdoá-los, vai alimentá-los, vai prover o melhor aos seus irmãos, porque ele entendia que Deus havia transformado aquele mal que os seus irmãos intentaram em bênção, e havia dirigido tudo e coordenado de forma soberana para que ele estivesse naquele lugar, para que muitas vidas fossem salvas, inclusive os próprios irmãos que o odiaram. A história é lindíssima, você deve ler novamente, Nós estamos começando o ano, vamos começar a ler a Bíblia novamente. É lindíssimo ver as histórias que estão lá no livro de Gênesis, especialmente essa história de José. Mas o que eu quero destacar a você é que por 17 anos Jacó entendia que o seu filho estava morto, seu filho predileto estava morto, por 17 anos. Ele passou noites infindáveis, de tristeza, de agonia na alma, de pranto, de choro, um sofrimento terrível. Você pode imaginar o sofrimento de Jacó. E o que eu quero trazer essa história a você, porque eu quero que você saia daqui nessa noite com uma única verdade no teu coração, uma única verdade no teu coração que eu quero que você guarde, é que o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Israel, o Deus que eu e você estamos adorando nessa noite, aqui 28 de dezembro de 2025, é um Deus que faz mais do que esperamos, é um Deus que vai além das nossas expectativas,
além das nossas expectativas. E talvez você diga, mas espera aí, onde está isso nessa história? É lindo, eu mencionei aqui que José se transforma no governador do Egito, e quando ele se revela aos seus irmãos, ele pergunta se seu pai ainda está vivo. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha celular. José não tinha nenhuma informação se seu pai, idoso, ainda estava vivo. Quando os irmãos dizem, não, ele está bem. Então José manda carros para buscarem o seu pai, traz ele ao Egito, e ele vive no Egito, na melhor terra que ele pôde proporcionar a Jacó e a sua família. Ele sustenta Jacó por vários anos. Mas o que é maravilhoso nisso é uma declaração. Quando Jacó está para morrer, e ele sabia que ele ia morrer, ele vai abençoar seus filhos. E ele abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim. E nesse texto, nessa ocasião, Jacó faz uma declaração que eu considero lindíssima, para refletirmos sobre esse tema que eu trago a vocês nessa última noite de domingo de 2025. Jacó diz o seguinte, coloca para mim por favor o texto, em Gênesis 48, verso 11, ele está orando pelos filhos de José, seu filho predileto, pelo qual ele chorou por 17 anos, por mais de 17 anos, cerca de 20 anos, porque até José se revelar aos seus irmãos, encontrá-los. Mas olha o que disse Israel a José. Você pode ler comigo, por favor? Ele diz o quê? Nunca pensei que veria sua face novamente. Agora Deus me concede ver também os seus filhos. Observe essa frase com bastante atenção. Eu nunca pensei que veria sua face novamente. Porque para Jacó, José estava de fato morto. Ele não ficou nutrindo uma esperança de que não, poderia ser um engano, de que poderia ter acontecido alguma coisa diferente daquilo que de fato ele recebeu como relatório dos seus próprios filhos. Imagine essa cena, seus filhos viram seu pai chorar por mais de 20 anos e nunca contaram a verdade. Você imagina a vida miserável de quem mente assim? Você imagina a vida miserável que os irmãos de José viveram durante todo esse tempo, enganando seu pai, enganando o restante da família? Que vida desgraçada, me perdoe a palavra, porque é fora da graça, sem graça nenhuma, uma vida miserável que eles viveram. E eles fizeram Jacó viver muito dessa miséria. Mas olha o que Jacó afirma aqui, ele diz, eu não esperava ver a tua face novamente. O que Jacó está dizendo é, eu estou completamente surpreso, Deus me surpreendeu, Deus foi muito além do que eu podia esperar, Deus fez muito mais do que eu podia imaginar. Eu não pensei em ver tua face, agora eu estou vendo os seus filhos. Olha o que Deus fez, eu estou vendo os seus filhos. Jacó pode abençoar Manassés e Efraim, que se tornaram duas tribos muito importantes na nação de Israel. Ele disse, eu não esperava nada disso, mas Deus fez. Eu não esperava ver tua face, José, mas eu estou vendo os seus filhos. Irmãos, é algo que a gente aprende nessa vida de caminhada com Deus, é que quando nós andamos com Deus, quando nós confiamos nele, quando nós procuramos viver a sua vontade, Deus, Ele vai nos surpreender de muitas formas. Deus, Ele vai além das nossas expectativas de muitas maneiras. E talvez você pense, não, mas isso aconteceu na vida de Jacó, porque Jacó era escolhido desde o ventre, Jacó era um homem de Deus, eu não sou talvez tão bom como Jacó. Não, Jacó, ele mentiu, Jacó enganou, seu nome era usurpador, enganador. Nesse processo Deus foi lapidando Jacó, sim, tanto que transforma Jacó em Israel, que significa príncipe de Deus. É verdade, Jacó amadureceu, cresceu, teve experiências profundas com Deus, mas ele não era perfeito, como eu não sou, como você que está aqui nessa noite não é. Mas se nós caminhamos com Deus, se o nosso coração está voltado a Ele, a despeito da nossa imperfeição, das nossas fraquezas, o que nós vamos experimentar ao longo da nossa caminhada, da minha caminhada, da sua caminhada, é que nós vamos experimentar a mão de Deus nos levando a viver o inusitado, o incrível, o extraordinário, o sobrenatural. Nós vamos experimentar Deus nos conduzindo de forma que nós vamos ficar como Jacó ficou nesse momento, expressando toda
surpresa, todo deslumbramento diante de um Deus tão grande que tem a sua mão na história. É verdade que Jacó viveu em outros momentos e provavelmente tinha outras expectativas que não se cumpriram, mas ele retrata aqui que naquilo que era tão importante na sua vida, ele estava vendo um Deus que faz além das nossas expectativas. Eu poderia contar muitas histórias para você aqui, eu poderia, minhas pessoais, histórias de gente que eu conheço aqui, de alguns de vocês que estão aqui, como Deus já fez mais do que você esperava, como Deus já foi além das suas expectativas. Mas eu quero permissão para contar duas histórias específicas aqui. A primeira delas é sobre as orações da minha mãe. Minha mãe está aqui hoje, meu pai estão aqui, vieram passar o Natal com a gente. Quando minha mãe se converteu a Jesus, depois levou o meu pai também à igreja, ao evangelho, ele também se converteu. Eu era um jovem, alguns de vocês sabem, que tocava numa banda muito famosa no Brasil, que era a banda Naja, que ninguém conhecia, que era um nojo, porque a gente tocava muito mal, né? Mas eles se convertem. E eu, como um jovem na minha adolescência, ali por volta dos meus 15 para 16 anos, eu não queria Jesus, eu não curtia a igreja, eu não queria o evangelho, eu não queria absolutamente nada com Deus. Mas eles começaram a me convidar. Mas o que foi mais impactante foi a mudança que Deus fez na vida deles, no ambiente em casa, né? Como eu pude perceber, como realmente a fé que eles estavam desenvolvendo em Jesus estava tendo um impacto muito grande na vida deles. Mas eu fiquei rebelde. Eles me convidaram para o batismo deles, eu não fui. Eu me lembro uma vez que eles estavam indo num almoço de domingo da igreja, um almoço de celebração da igreja, que foi numa chácara que a igreja possuía, no Lar Betânia, em Maringá. E eu, quando eu cheguei lá e vi aquele bando de gente como eu, como você que está aqui, eu achava que era tudo louco, irmãos. Eu falei, eu não vou ficar no meio desses crentes de jeito nenhum. Eu falei, não, o senhor me leva embora daqui. Lá eu não tinha Uber naquela época, né, gente? Eu falei, pai, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, eu não quero comer com esse povo aqui não. De jeito nenhum, o senhor me leva embora. E eles tentaram me fazer ficar, eu não fiquei. Ele pegou e me levou num ponto de ônibus próximo lá, e eu fui embora sozinho, para comer nada em casa, só para não almoçar com aquele bando de crente, que eu achei um povo esquisito. É um povo esquisito, fala a verdade. Que isso, eu achei muito esquisito aquele povo. Não tinha nada de esquisito, gente. O que tinha era preconceitos, eram coisas minhas, era o pecado que eu queria continuar sendo o Deus da minha própria vida, então eu tinha que jogar culpa em alguém, falar que alguém era esquisito, né? Como muitos fazem com a gente, fazem com você. Quando a gente não quer reconhecer que a gente é mau, a gente prefere muitas vezes falar que os outros são maus, que os outros aqui não servem. E eu fui por esse caminho. Mas eu quero só usar essa história para dizer o seguinte: a minha mãe orou aqueles anos pela minha conversão. E quando Deus me salvou, irmãos, Deus não só me salvou, Deus me chamou para o ministério. Deus fez mais. E a gente já conversou isso. Eu me lembro de uma reunião de oração numa quarta-feira, que uma irmã entregou uma palavra específica para minha mãe, uma profecia do livro de Isaías, falando que o filho dela seria um pregador, e eu nem crente não era, nem convertido não era. Jesus eu nem queria, mas ela tinha uma palavra de Deus para o coração, e Deus fez isso. Deus não só salvou o filho, Deus não só livrou do pecado, Deus não só transformou aquele jovem rebelde, Deus deu um chamado, Deus deu um ministério, Deus deu uma vocação. E se eu vivo isso, eu vivo pela graça de Deus, e eu vivo porque Deus fez mais do que minha mãe podia imaginar. Quando ela orava pela conversão de um filho, ela não imaginava tudo que a gente tem vivido. Ela não imaginava ver hoje os filhos, os meus filhos, os netos dela servindo Jesus. Ela não imaginava todo o quadro. Ela não imaginava que nossos filhos já estariam casados hoje, o genro, a nora, todos servindo a Jesus. Não, ela não imaginava tudo isso. Ela orou pela conversão. Ela orou, quem sabe esse menino aí toma jeito, quem sabe ele muda de vida, quem sabe de fato ele conhece Jesus. Mas Deus foi mais, Deus faz mais, Deus foi além. E aí Deus me deu um chamado, e vivi anos como pastor na igreja em Maringá, e num determinado momento, no início do ministério, eu fui plantar uma igreja num dos bairros que na época era mais pobre de Maringá, que era no conjunto Requião.
pessoa para ter uma casa naquele conjunto tinha que ter pelo menos 4 filhos. As casas eram de 27 metros quadrados. Hoje o bairro está muito bonito, muitos anos depois, mas era essa a condição, não havia asfalto. E eu fui plantar a igreja lá, primeira igreja filha da Igreja Missionária Central de Maringá. E vivendo uma experiência extraordinária de abrir as portas, não saber quem vinha, evangelizar de porta em porta, passar em todas as ruas, conhecer as pessoas. E um dia, num culto de oração que a gente tinha durante a semana, eu conheci um menininho que parecia ter 7 a 8 anos, mas ele tinha 11. E ele, no final do culto, ele esperou que o pessoal fosse embora. A gente orava pelas pessoas no final do culto, ele esperou que a gente fosse embora. E aí ele veio falar comigo: pastor, o senhor não ora comigo? Eu realmente vi que aquele menino falava, se comunicava muito melhor do que a idade que ele parecia ter. Daí ele contou a sua história, que ele tinha um problema grave nos rins, e que naquela semana ele ia fazer exames novamente, para ver os médicos definirem o que fariam com ele. E ele falou assim: pastor, ora comigo, porque eu quero ser curado. Eu olhei aquele menininho, com 11 anos, parecendo que tinha 7, e no meu coração eu falei: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu estou com medo desse menino ficar frustrado. Ele está pedindo oração aqui por um milagre, mas eu estou com medo do Senhor não fazer. Eu orei com agonia, irmãos. Eu não orei com fé. Eu orei com agonia. Falei: Senhor, tem misericórdia. Senhor, cura esse menino, faz isso, faz aquilo. Orei sim com ele. Mas no meu coração eu tinha um peso muito grande, de que aquele menino não fosse curado, que ele ficasse frustrado. Semana seguinte ele voltou. Semana seguinte ele volta. Mais uma vez ele deixou os adultos irem embora. Naquela época as crianças iam sozinhas para a igreja, né, irmãos? Igreja de bairro, vinha criança para todo lado. Imagina, cada casa tinha pelo menos 4 filhos. Então você imagina o número de crianças que aparecia, né? Então ele veio novamente, pediu oração: pastor, ora por mim de novo. Essa semana tem outros exames. Eu orei com ele, irmãos. Eu orei. Mas sem fé no meu coração, confesso a vocês. Na terceira semana ele voltou. E aí ele esperou todo mundo também saindo, tinha poucas pessoas. Ele falou: pastor, eu queria falar que Jesus me curou. Ah, é? É duro um cara sem fé, fala a verdade. Você já ouviu alguém falar: Jesus me curou, e você está sem fé no teu coração, você não está acreditando em nada daquilo? O menino falou assim: Jesus me curou. Eu fui no médico, o médico disse que está tudo bem, que eu vou crescer, e que minha mãe também recebeu lá as orientações, mas Jesus me curou, pastor. Eu falei: que bom, rapaz, aleluia. Aquele aleluia, aleluia. Ele te curou. Irmãos, eu quero dizer para vocês que Jesus de fato curou o Wellington. Jesus curou aquele menino. Jesus curou aquele menino. Jesus libertou aquele menino daquela enfermidade grave. Aquele menino cresceu. Anos depois eu voltei no Requião para pregar lá. O Wellington estava lá, irmãos, um adulto de tamanho normal, forte, trabalhando. Todo o problema que ele tinha nos rins, grave, ele foi liberto. Era a oração de uma criança, e ele creu em Jesus, e Jesus fez muito mais do que eu podia imaginar, do que eu tinha no meu coração. Quando eu orei por aquele menino, eu pedi sim: Deus tem misericórdia, cura esse menino, o Senhor não deixa ele ficar frustrado. Senhor, eu não sei nem como orar, como que eu vou orar por esse menino agora? Deus fez mais, Deus foi além, porque o Deus da Bíblia é um Deus que vai além daquilo que a gente espera. É um Deus que faz mais do que a gente realmente espera no nosso coração. Muitas vezes a gente ora e a gente não tem fé, e Deus vai além da nossa fé. Eu sei que a Bíblia diz que se você crer, você verá a glória de Deus. Eu sei que a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que a gente espera, daquilo que a gente ainda não vê. É verdade. Eu sei que a Bíblia diz que é extremamente importante que eu e você tenhamos fé, mas há momentos que nós nem temos essa fé, e que Deus age da mesma forma, que Deus manifesta a sua graça, que Deus manifesta o seu poder, que Deus derrama a sua misericórdia, que Deus age glorificando o seu nome de uma forma, irmão, que a gente só pode ficar de boca aberta, como Jacó ficou aqui, dizer: eu não esperava isso, eu realmente não esperava. Quando eu orei, eu não tinha essa fé para ver isso que Deus fez. Quando eu falei com Deus aqui, eu não tinha, de nenhuma forma, eu não tinha essa capacidade de ver que Deus ia levar
Isso muito além. Eu sei que a gente vai ficando velho, a gente vai tendo tantas histórias. Eu estou 35 anos no ministério pastoral. Eu posso afirmar para você que eu poderia passar aqui a madrugada inteira contando histórias para vocês. De como eu vi como Deus foi além na vida de um casal, na vida de uma família, na vida de um adolescente rebelde na igreja. Como eu já vi Deus fazendo coisas extraordinárias. E talvez você fale assim, nossa pastor, então você é um homem cheio de fé. Não, eu sou um homem sujeito às mesmas fraquezas que você, que às vezes eu esqueço disso. E é por isso que nesse último domingo do ano eu quero lembrar você, que o Deus que nós estamos adorando aqui, que nós estamos clamando, que nós vamos depositar diante dele as nossas orações, é um Deus que vai além das nossas expectativas. E talvez você fale, mas isso é uma história lá do Velho Testamento, com Jacó. Irmão, o Velho Testamento e o Novo Testamento é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, em Efésios capítulo 3, eu quero ler esse texto com você. A Bíblia diz que nós temos um Deus que faz o quê? Infinitamente mais. Infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas antes de eu ler esse texto de Efésios, eu quero ler um outro texto do Velho Testamento que me chama a atenção só para reforçar o que você está refletindo comigo nessa noite. É o texto de 1 Reis capítulo 3, porque nós temos um outro exemplo extraordinário na Bíblia. E o que está na Bíblia é exatamente como lições, são histórias pedagógicas que nos ensinam, que nos inspiram, nos encorajam a viver o melhor de Deus. E se você conhece essa história de Salomão, um jovem ainda, que é escolhido para assumir o trono de Davi, o seu pai, o grande rei Davi, um jovem. A Bíblia diz que Deus aparece para ele em Gibeon em sonho, e que diz para Salomão, me pede o que você quiser, um cheque em branco. Hoje não usa mais cheque, né, irmãos? Então, um Pix, sei lá o que. Me pede o que você quiser, Salomão. Lê o texto comigo. O que a Bíblia diz aqui? Essa história tão extraordinária, onde nós vemos como Deus vai além. Deus lhe disse, já que você pediu isso, o que Salomão pediu, você lembra? Salomão pediu só sabedoria. Sabedoria para quê? Para governar o teu tão grande povo, Senhor. Salomão pediu sabedoria para governar tão grande povo, para cumprir a sua missão. O propósito que Deus tinha levantado ele para ser rei, era para reinar sobre o seu próprio povo. E ele está com o coração alinhado com o coração de Deus. Ele está entendendo o projeto de Deus para a vida dele, a missão que ele recebeu de Deus. E ele diz, então eu peço sabedoria. E olha o que Deus diz, já que você me pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Quando a gente está com o coração alinhado com o coração de Deus, irmãos, quando a gente entende a missão e o propósito de Deus para a nossa vida, a gente vai experimentar, como eu disse aqui, em muitas e muitas áreas, a mão de Deus nos levando além do que a gente é capaz de fazer, realizar. A mão de Deus nos dando respostas além do que a gente até é capaz de crer. A mão de Deus agindo de tal forma que a gente recebe mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E esse é mais um exemplo bíblico. Eu poderia dar tantos outros. O próprio exemplo de José. José jamais imaginava que seria o governador do maior império do mundo. Quantas outras histórias. Você acha que Abraão, quando Deus diz assim, você vai ser pai de muitas nações, Abraão tinha ideia de tudo que Deus faria, irmãos? Deus foi muito além. Muito além. Deus vai além das nossas expectativas. Eu quero ler o texto de Efésios com você, porque é um texto tão importante, em que Paulo escreve para a igreja, uma carta muito teológica, carta de Paulo aos Efésios, onde ele diz aqui, eu oro para que vocês, ele está orando por gente como eu e você, irmãos na fé, pessoas que estão buscando a Deus, ele diz, eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, veja, fundamentados no amor,
possam, juntamente com todos os santos, toda a igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Ele está falando que a gente é arraigado em amor, alicerçado no amor de Deus, a gente possa conhecer ainda mais. E ele fala da gente conhecer, compreender a largura. Aqui diz respeito da amplitude do Evangelho, o Evangelho para todas as gerações, para todos os cantos do planeta, para todo tipo de pessoa. Aí ele fala aqui o comprimento, a extensão desse amor, que vai de eternidade a eternidade. Se você está no amor de Deus, respondendo a esse amor, você vai passar a eternidade experimentando esse amor. Como esse amor de Deus é comprido. A altura, esse amor é capaz de levar você às regiões celestiais, em honra e glória, não porque sejamos dignos, mas porque Deus nos ama. E a profundidade fala do quê? Que esse amor é capaz de pegar pessoas como eu e você, nos momentos mais baixos da nossa vida, nos momentos em que nós estamos caídos, que esse amor é capaz de levantar a pessoa que está na maior profundidade da sua miséria, do seu pecado, e levantar essa pessoa para as alturas, para as regiões celestiais. O amor de Deus alcança pessoas em todos os níveis, de todas as formas. Agora, Paulo diz assim que a gente tem que conhecer esse amor que excede o conhecimento. Não é interessante isso? Como que você conhece uma coisa que vai além do seu conhecimento? Mas é isso que Paulo está escrevendo. Conheçam esse amor, mas por mais que você conheça, ele sempre vai além da sua capacidade de conhecer. Porque o amor de Deus é infindo. Aí quanto mais a gente conhece o amor de Deus, mais a gente tem para conhecer. Quanto mais nós experimentamos esse Deus de graça e amor que vai além das nossas expectativas, mais nós temos para conhecer. Agora, ele segue o texto dizendo o seguinte, que nós devemos conhecer esse amor. Largura, comprimento, altura, profundidade. Esse amor que excede o conhecimento, a capacidade humana, a capacidade racional do ser humano, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Você tem vivido assim? Você já viveu assim, cheio de Deus, a plenitude de Deus inundando você, ocupando todos os espaços, transbordando na sua vida. Essa é a oração de Paulo por essa igreja. É o desejo de Deus para cada um de nós aqui. E aí Paulo termina como fazendo essa oração? Uma doxologia, uma adoração a Deus. Ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, onde, irmãos? A glória é onde? Na igreja. Deus é glorificado no seu povo. Deus é glorificado na sua igreja. Deus é glorificado naqueles que se rendem a Ele, confiam nele, que andam com Ele. E nessa igreja, Deus é glorificado, a Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Porque esse é o Deus que vai além das nossas expectativas. Eu quero destacar, Deus não está sujeito às nossas expectativas. Deus não está preso ou limitado às nossas expectativas. Não é porque eu espero alguma coisa, então que Deus é meu servo e Ele tem que fazer aquilo que eu espero. Não, você sabe que isso não é assim. Deus não é nosso servo, Deus é nosso Senhor. Nós é que somos seus servos. Mas aí é que está a beleza. Quando você anda humildemente com Deus, quando teu coração está rendido a Deus, e você então tem um coração tão alinhado com o coração de Deus, que entende que tudo que você recebe é graça, que entende que você é indigno de qualquer bênção, que entende que você é imerecedor de tudo que Ele tem para você, você sempre vai ter expectativas que vão ser atendidas de uma forma muito maior do que você espera. Você olha para um Deus grande e poderoso, sabe que Ele pode fazer qualquer coisa, mas no seu coração, você não limita Deus às suas expectativas, você confia que Ele tem um melhor em qualquer situação, e mesmo que Deus esteja dizendo não a você, você confia que Deus tem mais do que você espera. Quando Deus diz sim a você, você também confia que Deus tem mais do que você espera e está orando. Quando Deus diz assim,
Espera porque eu tenho algo melhor. Você confia, porque Deus de fato tem algo melhor. Para o cristão, o não tem o mesmo valor do sim. O não tem o mesmo valor do sim. Se Deus está dizendo não a uma das suas orações, confie nele, porque ele vai além das suas expectativas. Se Deus está dizendo espera, só confia nesse momento, só descansa nesse momento. Se Deus está dizendo isso para você, espera e confia, porque Deus vai além das suas expectativas. E se Deus está dizendo sim, ok, você fez uma oração e Deus disse sim, pode ter certeza que os desdobramentos dessa história vão muito além da sua expectativa. Eu fico pensando, quando eu vejo as famílias na igreja, as histórias que eu vou conhecendo, irmãos, uma única pessoa que decide seguir Jesus, olha o impacto de tudo isso. Minha mãe um dia decidiu seguir Jesus, teve um impacto na vida do meu pai, na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida dos nossos filhos. Quantas pessoas vieram conhecer Jesus através de nós? Você tem a ideia de quando uma pessoa se rende a Jesus de todo o coração, como isso tem desdobramentos muito além do que a gente pode imaginar? Você tem ideia de que se você se consagra a Deus hoje, se você se rende a Ele hoje, se você confia a Ele, a sua vida hoje, e vive com Ele cada dia, independência da sua graça, o quanto Deus vai fazer além do que você pode imaginar? Quantas pessoas Deus vai tocar além do que você pode pensar? Não há limites para o que Deus pode fazer com alguém que confia nele. E esse é o Deus que vai além, irmãos. É por isso que eu quero chamar você nessa noite a confiar em Deus. Minha mensagem hoje não tem ponto 1, 2, 3. O ponto é isso. Eu só quero que você saia daqui com essa verdade. O Deus da Bíblia, o Deus que se manifestou através de Cristo, se revelou em Cristo, seu Filho unigênito, o Deus que tem se revelado a você, é um Deus que vai além das nossas expectativas. E para pensar comigo, a gente vai passar a eternidade nos surpreendendo, porque Deus vai fazer muito mais do que a gente pode pedir ou imaginar. Há coisas que talvez Deus não vai fazer nessa vida, irmãos. Todos estamos sujeitos a doenças. Alguns dos nossos irmãos aqui estão doentes, estão em tratamento. Todos estamos sujeitos a perder alguém querido. Todos nós estamos, isso faz parte da humanidade, desse mundo caído. Mas lembre-se, mesmo no meio dessas lutas que todos nós passamos como seres humanos, nós temos um Deus que vai além das nossas expectativas, e um Deus que nós vamos eternamente sermos surpreendidos, maravilhados, deslumbrados com a dimensão do seu amor e do seu poder. Irmão, você pode ter uma ideia de como a gente vai ficar extasiado, em estado de maravilhamento na eternidade com Deus, quando aquilo que nós cremos, quando aquilo que nós sonhamos, que nós ansiamos, nós vamos ver de fato. E eu tenho certeza que vai muito além do que a Bíblia, do que as palavras humanas são capazes de descrever.